mindless practice is the sort of practice that most people are engaged in when it comes to learning another language. And that kind of practice can only get you so far in your learning experience. Hello everyone and welcome. Welcome to another video. This is probably not the kind of video that you guys are used to, but I thought I might do something different this time around and tell you a story that might inspire some of you to change your life. Seriously. Pessoal, na introdução do vídeo eu estava lá na Estônia ano passado, agora estou aqui na Geórgia, não Geórgia, Estados Unidos, Geórgia, o país ao lado do Azerbaijão, que poucas pessoas conhecem, mas se vocês continuarem no canal vocês vão conhecer em breve. E esse estilo de vida de nômade digital, de pular de um país para outro, é uma das muitas coisas que não teria sido possível na minha vida se não fosse falar inglês fluente. Os trabalhos que eu tive na Austrália, o fato de eu ter estudado lá também, dinheiro que eu ganhei, amizades que eu fiz, que eu tenho até hoje, e os benefícios são tantos, mas tantos que se eu fosse listar todos, esse vídeo teria 3 horas de duração. Só que nem sempre foi assim e nada foi de mão beijada, eu também tive dificuldades, comecei com poucos recursos financeiros e didáticos também, numa época que a internet não tinha esse mar de informação que tem hoje, até que finalmente eu consegui alcançar fluência bastante para fazer curso superior no Canadá e trabalhar com redação técnica na Austrália. E pessoal, eu vou ser honesto e transparente com vocês aqui logo no início do vídeo. Aqui eu vou falar de algumas coisas que com certeza vão ser úteis para muita gente, até para quem não quer, ou para quem já aprendeu inglês, para quem quer aprender outra língua, para quem está com desafio na vida profissional ou pessoal. Só que no final desse vídeo eu vou sim falar de um curso pago que eu desenvolvi, um curso acessível, que vai fazer uma enorme diferença no seu inglês, mas é um curso pago. Eu faço questão de falar isso no começo aqui porque a transparência e o seu respeito é muito mais importante para mim que o seu dinheiro. Então caso você não esteja interessado, não há problema, como eu disse, esse vídeo aqui vai ter outras dicas também. E caso você não tenha dinheiro, como vocês vão ver na minha história que eu vou contar, eu sei exatamente o que é, não somente você não ter dinheiro para estudar, mas viver numa época que não tem esse mar de informação que tem na internet para te ajudar a aprender. Então se você está sem grana, eu tenho aqui no canal vídeos sobre como ser um autodidata de sucesso, como sair do Brasil sem dinheiro, como aprender habilidades valiosas para o mercado. Então você pode ir lá assistir esses vídeos depois desse vídeo aqui e com isso você vai aprender a ganhar dinheiro. Beleza? Então vamos começar. Já com 14 anos de idade eu sonhava em aprender inglês e morar no exterior, só que nós éramos muito pobres e não tinha dinheiro para pagar a escola. Só que ao mesmo tempo eu acreditava que somente numa escola de inglês é que se aprende inglês. Então eu fiquei meio que procrastinando e esperando o dinheiro cair do céu para que eu pudesse finalmente aprender inglês. Até que com 17 anos de idade eu me cansei de esperar o dinheiro cair do céu, continuávamos na pobreza, na pindaíba e não tinha dinheiro para pagar a escola. E aí eu resolvi tomar uma atitude e começar a aprender inglês autodidaticamente. Como eu não tinha dinheiro para comprar nem material, então eu pegava livros emprestados com amigos, biblioteca e com parentes. Eu também jogava muito videogame, assistia muitos filmes, pausando os filmes e jogos pacientemente para traduzir e tentar entender as falas. Note que isso foi em 2004, né? Muito antes do YouTube, muito antes da era dos smartphones, né? Na era pré-youtubiana, pré-smartphoniana. Eu menciono isso para que vocês notem o quanto que é mais fácil aprender inglês hoje. E com 6 meses de estudo autodidático, focado, estudando intensamente até o cérebro doer, eu finalmente conseguia já me virar em inglês, mas ainda estava muito abaixo da fluência. E nessa época, com 17 e 18 anos de idade, eu trabalhava de garçom e de copeiro no restaurante Habib's, na periferia de São Paulo, e ganhava R$15 por dia, por 8 horas de trabalho intenso, às vezes até 1 hora da manhã. E apesar de não poder alimentar financeiramente esse sonho de morar no exterior, eu alimentava esse sonho da forma que eu podia na época, que era estudando inglês intensamente. E além do inglês, é claro, eu tentava estudar autodidaticamente outras coisas que seriam relevantes para o mercado. E ao mesmo tempo também, muito importante, eu tentava sempre fazer contatos com pessoas, tanto online como offline. Pessoas que já moravam no exterior, pessoas que já tinham conquistado esse sonho que eu queria, pessoas que já falavam inglês, pessoas que já tinham o trabalho que eu queria ter. Eu sempre procurava me aproximar e tentar aprender com essas pessoas. Eu lembro até hoje a primeira madrugada de fato que eu consegui conversar com um cara na Austrália pelo ICQ e consegui falar frases completas em inglês e o cara entendeu. Eu fiquei tão entusiasmado que eu nem consegui dormir aquela noite. Para mim foi a primeira grande vitória no estudo do inglês.
E meses depois eu peguei esse histórico dessa conversa e vi que tinha muitos erros de gramática ali, né? Mas eu fiquei feliz mais uma vez porque eu vi que, ó, se eu consigo notar esses erros agora, quer dizer que de lá pra cá o meu inglês progrediu. Eu tinha lido num livro que sorte é quando o preparo encontra oportunidade. E essa frase sempre me vinha na cabeça toda vez que eu estudava inglês até o cérebro doer. E até que um dia a oportunidade apareceu. A minha família fez uma amizade forte com uma pessoa que já estava bem estabelecida no Canadá e isso tornou o nosso sonho, né, principalmente o meu sonho de morar no Canadá, muito mais próximo. Não só pra mim, mas pra minha família também. Só que nada veio assim de mão beijada. Eu ainda tive que ficar mais um ano no Brasil, tive que fazer um supletivo pago para terminar a minha escola antes e poder ir pro Canadá no ano seguinte. Eu tive que pegar muita informação numa época que havia pouca informação e não tinha todo esse mar de informação no YouTube. Tinha que fazer toda a correria do visto, pegar meu passaporte, viver meses ali com aquela incerteza, será que o visto vai ser negado? E ainda por cima tive que pegar dinheiro emprestado para comprar a passagem para ir. Mas eu sou muito grato, eu acho sim que foi o momento em que foi sorte, naquela definição que é quando o preparo encontra oportunidade. A sorte apareceu, eu aproveitei e até que eu finalmente cheguei no Canadá com 19 anos de idade e já tinha estudado muito inglês, mas estava naquele efeito platô, já não progredia tanto como antes, mas eu conseguia chegar no Canadá e me virar com o inglês. Mas na hora de ter uma conversa mais complexa sobre política e tudo mais, eu já não conseguia ainda. Mas enfim, depois de mais de um ano de preparo, eu consegui chegar no Canadá e aproveitar essa oportunidade e pela primeira vez na vida eu tive a chance de estudar numa escola de inglês. Só por 3 meses, mas pelo menos eu tive essa chance. E com o passar dos meses, claro, meu inglês foi melhorando, eu continuava estudando muito até o cérebro doer, só que eu via que o progresso não estava indo tão rápido quanto eu esperava. E logo eu notei que no Canadá, em Toronto, não havia nada mágico no ar que ia me fazer falar inglês fluente. De fato, eu me deparei com muitos jovens que já estavam lá há muito tempo, há anos, e não falavam inglês fluente ainda. Sem contar as pessoas da minha idade que iam lá fazer intercâmbio, que os pais gastaram muito dinheiro para ficar um ano no Canadá e que eles acabavam voltando para o Brasil muitas vezes sem falar inglês fluente. E sim, eu fiquei com medo de que isso pudesse também acontecer comigo. Isso deve ficar claro, pessoal. Morar no exterior, num país que fala inglês, é claro que ajuda. É uma ótima experiência que eu tive e eu recomendo. Mas isso não é garantia de que você vai falar inglês fluente. E de fato, há muitas pessoas que nunca saíram do Brasil ou saíram brevemente e falam muito bem o inglês, e há pessoas que moraram nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá por anos e não falam inglês fluente. É o famoso efeito platô, você vai evoluindo, mas chega uma hora que você para de evoluir e chega numa barreira, muitas vezes a barreira do intermediário do inglês. O que por um tempo aconteceu comigo também. E por que isso acontece, como vencer essa barreira, eu já vou falar sobre isso. O progresso não veio tão rápido quanto eu esperava, mas veio, né? Então pouco a pouco eu fui ficando cada vez mais fluente, até que chegou uma hora que eu já conseguia contar e entender piadas, conseguia já ter um debate sobre política com os canadenses. E 6 meses depois que eu cheguei no Canadá, eu fui a uma biblioteca pegar um material mais avançado, né, do IELTS para aprender inglês. E a funcionária da biblioteca conversou comigo e disse que eu não precisava mais estudar inglês porque meu inglês era bom. E eu agradeci o elogio, mas peguei o material, fui para casa e mais uma vez estudei até o cérebro doer. E mesmo apesar dos elogios, eu continuei estudando, né? Eu vi que no começo no Canadá, mesmo apesar dos erros, as pessoas elogiavam, né, para dar uma força, né, e para não ser mal educado também. Mas eu vi que agora que o inglês estava melhorando, os elogios eram mais sinceros. Só que mesmo assim, eu não me deixei levar pelos elogios, agradecia, claro, mas eu continuava estudando. Porque pra mim, eu ainda tinha muito chão pra percorrer. E claro que não teve aquele momento assim, tipo, ontem eu não era fluente, hoje eu sou fluente, né? Isso foi uma coisa gradual, é claro. Só que finalmente chegou num ponto que eu falava inglês fluente o bastante para passar numa prova e conseguir entrar, né, no college no Canadá, no George Brown College, né, que é curso superior, onde eu fiz por um ano. E eu tive que fazer apresentações sobre ciência, sobre tecnologia, sobre temas um pouco mais complicados. You know, when you have like a massive object in space, you know, it causes the fabric of space and time around it to curve. And that curvature in the fabric of space-time causes light to bend. You know, in science, for example, there's a concept in quantum physics that resonates with the Buddhist philosophy. It's called entanglement. And it means that everything in the universe is connected. E aí um ano depois dessa época aí dos vídeos que eu mostrei no Canadá, né, eu saí do país e fui morar na Austrália, onde eu estudei por mais 2 anos e por 2 anos e meio depois de ter estudado eu trabalhei com redação técnica, né, que é um trabalho obviamente onde a fluência no inglês era indispensável.
E foi nessa época, trabalhando em Melbourne, na Austrália, que na época era eleita a melhor cidade do mundo, foi nessa época que eu morei aí nessa casa bonita que eu mostrei pra vocês aqui na capa do vídeo. E pessoal, uma nota importante, morar numa casa bonita é muito bom, mas não é a moral da história. Quem me acompanha sabe que nos meus vídeos eu sempre falo sobre crescimento, sobre você aprender, adquirir habilidades, experiências, acumular conhecimento e experiências e não acumular coisas. Então, o inglês para mim foi grande parte dessa experiência. E se eu morasse nessa casa bonita e não tivesse essa experiência, não tivesse aprendido o que eu aprendi, não falasse inglês, eu continuaria me sentindo pobre. Então mostrar esse antes e depois da casa é uma forma mais fácil e mensurável de mostrar um progresso de fato, mas que para mim não é nem de longe o progresso mais importante, né? Um progresso tão importante quanto aquele que houve aqui dentro, não só no inglês, mas também em todas as coisas que eu aprendi e que eu compartilho com vocês aqui no canal. Aí depois que eu saí da Austrália, eu comecei a trabalhar online, morei em Portugal, me tornei um nômade digital, passei por mais de 20 países depois de ter saído da Austrália, atualmente estou aqui na Turquia temporariamente, semana que vem na Geórgia, depois Azerbaijão. E quem quer saber mais sobre essa mudança, por que eu saí da Austrália, como que foi e tudo mais, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando a história do início ao fim. Aí já aproveita e se inscreva no canal para ver os vídeos sobre o Azerbaijão, que é a nova Dubai. E como eu disse logo no início, nada disso teria sido possível para mim se eu não falasse inglês. Não teria como eu estudar no Canadá, não teria como eu trabalhar na Austrália, não teria como eu ter esse estilo de vida de nômade digital, tendo passado por esses países e por mais outros países por onde eu vou passar, e toda a pesquisa que eu faço, e também as amizades que eu fiz no Canadá e na Austrália, com quem eu mantenho contato até hoje, tem tanto benefício pessoal, profissional, intelectual também, para você estudar, aprender coisas que só estão disponíveis em inglês. Tem tanta coisa que, cara, o inglês transformou a minha vida e é uma coisa que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida também. E hoje há assim uma imensidão, há um mar infinito de material para você aprender, material pago e gratuito na internet que você pode usar para aprender inglês. E se quantidade, disponibilidade de material online e offline fosse o X da questão, então todo mundo seria fluente. Mas ainda assim é uma pequena porcentagem dos brasileiros que conseguem se virar em inglês e somente 3% é que são de fato fluentes. Então o grande X da questão é você desenvolver a habilidade de transformar toda essa informação que entra aqui influência, que vai sair da sua boca. Se você não desenvolver essa habilidade, não conseguir transformar todo esse mar de informação paga e gratuita, então não adianta você estudar e pagar caro para estudar na escola mais renomada do Brasil ou do mundo. Não adianta você morar 4 anos nos Estados Unidos. E você pode muito bem encontrar evidência para isso que eu estou falando. Pessoas que moraram lá e não falam inglês, ou você em qualquer lugar do Brasil você encontra pessoas que estudaram por 4 anos ou mais numa escola e não falam inglês fluente. E esse é um fenômeno tão comum, Você estudar inglês autodidaticamente ou numa escola ou até morando no exterior e não conseguir passar daquele nível que você descreve como mais ou menos e ficar preso nesse nível por anos. Eu vi isso tantas vezes morando no exterior, já vi isso muitas vezes no Brasil, é claro, e depois que eu saí da Austrália, que eu dei aulas de inglês, eu também vi isso acontecer com muita gente. E foi em resposta a isso que eu criei esse treinamento online chamado Mapa da Fluência. Talvez você seja uma daquelas pessoas que entende o inglês escrito, mas não consegue entender o inglês falado. Você consegue se virar, mas não é fluente como gostaria. Então você estudou, gastou dinheiro até e não conseguiu chegar à fluência. Você tem uma noção, mas não tem a tão sonhada fluência ainda. Se esse é seu caso, então esse treinamento é para você. E agora eu vou descrever aqui brevemente o que você vai encontrar nesse curso de inglês e como que ele vai te ajudar a quebrar de uma vez por todas essa barreira do aprendizado. Eu já vou aproveitar e mostrar aqui algumas imagens de como que o curso é por dentro e talvez alguns de vocês vão começar perguntando, qual que é o método utilizado. E nesse curso online você aprende como aprender, como vencer o efeito platô e como usar técnicas e ferramentas para destravar o seu inglês. Um dos métodos que eu uso chama-se prática deliberada. Eu não inventei esse termo, prática deliberada é uma coisa que já existe e é usada por músicos e atletas para atingir excelência. Essa mesma técnica pode ser adaptada para o aprendizado de inglês.
No módulo 3, por exemplo, você vai aprender como dominar vocabulário complexo de uma vez por todas, sabe? Aquelas palavras bem chatas do inglês que você não consegue colocar na sua cabeça, aqueles phrasal verbs que mudam de sentido o tempo todo, quando você pensa que aprendeu, ele aparece num contexto diferente e você não entende. Então, um vocabulário difícil, complexo. No módulo 3 você vai aprender como dominar essas palavras chatas de uma vez por todas. No módulo 4 nós vamos explorar alguns bloqueios muito comuns, né, e como vencê-los também. E no módulo 5 é que eu vou mostrar para você como aplicar a prática deliberada que eu acabei de descrever. E no módulo 6 nós vamos falar sobre as estruturas mais complexas do inglês, as quais você tem que dominar para atingir fluência no inglês. Não dominar naquele sentido tipo prova de inglês da escola, de só escrever no caderno, mas de conseguir falar e entender automaticamente, isso que é fluência. E para isso você vai ter que aplicar a prática deliberada que eu vou ter mostrado no módulo anterior. E nesse módulo 6 também vai ter algumas cenas de filmes, que eu mostro lá uma conversa um pouco difícil de entender, mas eu faço lá o breakdown, né, mostrando passo a passo, mostrando com texto para você, palavra por palavra, frase por frase, para você entender tudo. Enfim, dentro do curso há tudo isso e muito mais. Esse curso é online, então você faz de onde você quiser, quando você quiser, no ritmo que você quiser. E o interessante é que você pode estudar não só do computador, mas do celular também, com o aplicativo da Hotmart, e até mesmo quando você não tem internet. É só você baixar as aulas no aplicativo e depois assistir as aulas, sei lá, quando você está no metrô indo para o trabalho, quando você está no aeroporto esperando para pegar aquele voo para os Estados Unidos, enfim. Importante, qual o embasamento desse curso? Além da minha experiência de ter feito curso superior no Canadá e ter trabalhado com redação técnica na Austrália, eu também fui buscar respostas em diversos livros sobre aprendizado, como esses que vocês veem na tela. Ou seja, são anos de experiência profissional e acadêmica em 2 países, milhares de páginas e centenas de horas de estudo e pesquisa, e centenas de reais em livros também, né, com as quais você não precisa se preocupar. Eu já fiz todo esse trabalho por você e já deixei tudo prontinho aqui no treinamento. Agora é só você seguir o passo a passo. O preço está na página de vendas, tá? Não é que eu gosto de fazer suspense nem nada, mas é que se eu falo o preço aqui agora, daqui 6 meses vai ter aumentado. Então, ó, fica a dica aí para comprar agora, né? Porque sempre que eu lançar novas versões, eu vou aumentar um pouco o preço. Mas quem comprar essa versão agora vai ter acesso a 2.0, 3.0, enfim, sem pagar nada a mais. Ah, mas Rafael, e se eu não gostar do curso, o que eu faço? Você tem o período de garantia dentro do qual você pode pegar um reembolso 100%. Você nem precisa me explicar, me mandar e-mail, nem dizer nada. Na própria plataforma da Hotmart, você vai lá, aperta o botão lá que você quer o reembolso e pronto, o dinheiro cai 100% na sua conta. E eu mencionei que a plataforma é Hotmart, que é uma plataforma brasileira, mesmo apesar de eu morar no exterior, né, eu vendo pelo Brasil, né, usando o sistema plataforma brasileira, e isso facilita o pagamento para a maioria de vocês que estão no Brasil, né? Então você pode gerar boleto, você pode parcelar e pagar em 12 vezes, pode usar cartão brasileiro, enfim, tem várias formas aí de você adquirir esse treinamento. Eu tenho certeza que o inglês vai transformar não somente a sua vida pessoal, intelectual, profissional, mas a sua vida financeira também. Então agora é a sua vez. O link para a página do curso está aqui embaixo, o preço está lá e há mais informações também. Mas caso você queira saber mais alguma coisa que não está descrito lá, é só me mandar um e-mail para info@rafaelescapella.com. Pessoal, então por enquanto é isso. Espero vê-los em breve lá dentro do curso. Até mais!